Interessante, né? Interessante esse negócio. Porque, por definição, assim, pensar que eu tenho uma missão, faz sentido o que você falou, que o cara também falou, né? Assim, alguém vai, assim, vou dar uma missão. É uma tarefa, talvez, por assim dizer, né? Pensar que eu tenho algo para fazer em algum lugar. Logo, tenho uma missão a cumprir. Por exemplo, até o dia 31 de julho, vai ter a inscrição de uma competição de inovação. E aí eu tenho que publicar meu trabalho para poder participar dessa competição. Aí eu falei o quê? Assim, ó, tenho uma missão. Tenho que publicar meu trabalho para concorrer a R$35.000. Faz sentido? Tem um objetivo. Exatamente, né? A gente vai ganhando as coisas nas competições. Mas, quando a gente olha para o contexto cristão da coisa, a gente poderia dizer que Deus é aquele que nos convoca e nos manda fazer alguma coisa. E aí é o que ela falou. Só que, se eu não me engano, a ideia de missões geralmente está atrelada a eu ir para longe da minha zona de conforto de alguma forma. Então envolve eu sair do meu ambiente e ir para outro ambiente. Faz sentido? Geralmente a gente atrela isso a pensar em estou saindo da minha cultura, estou saindo daquilo que me é familiar, da minha cidade de alguma forma. Faz sentido? Legal. Abram lá, por favor. Antes a gente continuar. Eu já respondi, né? Geralmente é fora da nossa cidade, fora da nossa zona de conforto. Fora. Vamos lá para Mateus 25, por favor. Alguém pode abrir, por favor, e ler os versos 31 a 46? Mateus 25, versos 31. Pode, por favor. Pode ler até o 46 em voz alta e audível, por gentileza. Quando o filho do homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, Cristo se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Pausa. Olha só o contexto que a gente está então. A gente está olhando o julgamento final. Fim dos tempos, certo? Quando o Filho do Homem vem em sua glória a julgar a humanidade segundo os seus atos. Bem? E aí, a gente vê que ele vai fazer separação entre pessoas e pessoas. E aí, ele olha para os justos e diz: pode continuar? Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram, enfermo, e me visitaram, preso, e foram me ver. Obrigado. Olha só que interessante. Então ele vira os justos e fala: tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive frio e vocês me vestiram, estive na prisão e foram me visitar. Por que a gente está falando? A gente está falando de serviço. Será que isso poderia ser encarado de alguma forma, talvez como missão? O que você acha, Nick? Eu acho que sim. Acho que sim. Pode continuar. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e os hospedamos, ou nu e os vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Obrigado. Olha só. Que coisa interessante. Porque o rei
Deus ou Jesus vira e fala: vocês fizeram isso tudo para mim. Vocês me serviram, vocês me alimentaram, me cobriram. E aí o pessoal vira e fala assim: mas Senhor, eu nunca fiz isso para o Senhor. Eu nunca fiz nada disso. Não para o Senhor. E aí ele fala: quando vocês serviram os outros, vocês na verdade estavam me servindo. Que coisa, né? Então, Deus nos chama a servir. E quando a gente se propõe a servir os outros, a gente na verdade está servindo a Ele. Faz sentido? Todo mundo comigo? Legal. Continua. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Obrigado. Que coisa, que coisa, que coisa. Então a gente está vendo que Deus espera de nós serviço, de certa maneira, então, missões. Mas sabe o que é interessante? O que essas pessoas que a gente ouviu da segunda, a quem Deus chama de malditos, o que eles fizeram de errado? O que você acha? Quando você leu ou quando você ouviu que foi lido, o que eles deixaram? O que eles fizeram de errado para serem jogados no inferno? Fala para mim. Eles não ajudaram o próximo. Olha que interessante, né? Eles não ajudaram o próximo. Eles não fizeram nada. Eles não falam assim: nossa, a gente não está tratando de pessoas que sabem, mataram, que roubaram, que mentiram, sei lá, qualquer pecado que você possa pensar. A gente não está falando nada disso. Não é, apesar de ser pessoas que Deus chamaria de malditos, que estão condenados a fogo e inferno, não é o caso. Eles falam assim: mas Deus, quando é que foi que eu não servi ao Senhor? Quando é que foi que eu não dei fome, não te dei de comer, ou não te dei de vestir? Eu nunca servi ao Senhor. E Deus ele diz: quando vocês deixaram de fazer, as outras pessoas deixaram de fazer a mim. Deus está condenando essas pessoas pela omissão delas. Porque elas olharam e falaram assim: isso não tem nada a ver comigo. Não compete a mim dar de comer aos pobres. Alguém vai fazer. Não é minha responsabilidade dar roupa para ninguém. Porque eu trabalhei por essa roupa, eu comprei essa roupa, eu ganhei essa roupa, eu amo tanto ela. Alguém vai lá ajudar. Até porque o povo sempre é um jeito. Não é da minha conta se tem gente presa. Tem trabalho social. Que enquanto o trabalho social se resolve. Eu estou muito ocupado com os meus estudos, com os meus trabalhos, com as minhas ideias, com os meus planos. Eu não tenho tempo. E aí Deus vira para a gente e fala assim: não, Deus. Por quê? Porque vocês mataram, roubaram, sei lá, fizeram qualquer coisa? Não. Por quê? Porque tive fome e não me deram de comer. Tive sede
não me deram de beber. Passei frio, não me cobriram. Eu estive preso e enfermo, e vocês não foram me visitar. Porque Jesus está lá na maca do hospital agora e a gente não vai lá dizer não. Mas é porque tem alguém na maca do hospital agora que precisa de serviço. Que talvez precisa de receber alguma coisa como missão. E Deus espera de quem? De mim e de você também. Porque se você vir e falar assim, não é da minha conta. Tem certeza mesmo que não é da sua conta? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa interessante aqui. A gente vai falar sobre prisões. Alguém já foi em algum presídio, alguma prisão na vida? Alguém? Uma prisão. Presídio. Não, ninguém nunca foi num presídio? Interessante. Eu também não. Passar por perto, a gente passa direto. Vamos lá em Atos 16. Eu vou contar a história aqui do 16 ao 25, que a gente vai ler depois do 25 até certo ponto, antes do final. Mas aqui a gente está vendo Paulo em uma cidade que eu acabei de esquecer qual é a cidade. E está lá Paulo pregando, ele está lá pregando junto com Timóteo e Silas. E aí, tem uma mulher vindo atrás, assim, como diz, ela começa a falar, e a falar assim para a cidade: olha esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Ouçam o que eles têm a dizer, porque eles estão falando a verdade. E ela começou a importunar Paulo, Silas, Timóteo e Lucas também, que estava lá. Estavam lá pregando. E ficava falando pela cidade, falando. E Paulo e Silas estavam tentando pregar, e a mulher estava falando atrás dele, profetizando, qualquer coisa assim. Mas essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Como assim, Israel? É como se ela tivesse capacidade de adivinhar coisas. E com isso, segundo a Bíblia, ela dava muito lucro aos possuidores. É como se ela fosse uma escrava. E ela estava lá servindo de alguém, e ela ficava lá adivinhando as coisas milagrosamente. E ela dava lucro para os donos dela. Mas olha que coisa curiosa, né? Ela adivinhava as coisas. Ela, é loucura, né? Ela adivinhava. Quase milagroso. Porque não faz sentido humano, né? Alguém virar e saber a sua vida inteira. E que loucura! A Bíblia fala que ela estava endemoniada. Algo milagroso vinha de Deus. Não vinha de Deus. E aí Paulo vai lá e expulsa o demônio dessa mulher. E aí ela para de adivinhar as coisas. Aí os donos dela vão lá, pega Paulo e Silas, dá-lhe nas costas, joga na prisão. E aí a gente chega nesse ponto da história. Alguém quer ler? Se alguém não quiser ler, o vídeo. Você já leu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Leia, por favor. Atos 16, a partir do 25, por favor. Ih, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Alguém está com um negócio aberto? Leia, por favor, pode deixar. A partir do verso 25, por favor. Atos 16, verso 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, ouviram
apanhado, possivelmente está com ferida aberta nas costas. Estão Paulo e Silas presos no próprio da prisão. É meia-noite. Possivelmente, se você estiver com uma ferida aberta nas suas costas, se você ficar com a ferida aberta nas costas, dificilmente você vai dormir. Você vai estar doendo. E aí, sabe o que Paulo e Silas estão fazendo? Eles estão cantando e louvando em alta voz, de maneira que todos os presos, aquele recinto, conseguiam ouvir. Que loucura! Porque a gente vive num tempo em que viver é muito fácil. A gente está aqui, a gente tem ar-condicionado desligado. A gente tem ar-condicionado, gente, é uma coisa boa. A gente bebe água gelada em casa, não só em casa, em qualquer lugar. Olha que coisa maravilhosa. Vocês tomaram, alguém não tomou banho quente hoje? Ah, só tomou banho quente. Não tomou roupa novinha, não tomou direita. Olha que coisa maravilhosa. A gente não tem ideia do que é isso aqui. A gente não tem a menor ideia, nem de longe, do que é ser espancado, chicoteado, até ter ferida aberta nas costas. Porque quando a gente tem alguma coisa que não está de acordo com aquilo que a gente quer, a gente fica de mau humor, a gente reclama, a gente choraminga, a gente murmura. Eles estão com a ferida aberta nas costas, eles estão louvando a Deus. A gente não tem ideia do que é isso. Mas enfim, eles estão lá louvando a Deus à meia-noite. E aí de repente tem um terremoto que quebra os alicerces da prisão e todo mundo fica solto. Então, pode continuar, por favor. Quando o carcereiro acordou pelas portas da prisão, escancaradas, imaginando que os poderes haviam escapado, puxou a espada para se matar. Mal, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Obrigado. Legal. Deus quer que a gente sofra? Não. Deus quer que você sofra? Dependendo, sim. Eu gostei dessa resposta. Deus quer que você sofra? Não é resposta que você está só repetindo ou você está me interessante, cara. Legal. Eu não sei se Deus quer que a gente sofra. E falar que é estranho a gente pensar assim, né? Como é que um Deus bom pode querer que você sofra? Eu acho que ele vai deixar a gente sofrer para te fazer um teste. Tipo, perder um Teste. Quando você perde um dado, você não sofre, porque você fica triste. Aí talvez ele esteja fazendo um teste com você para saber como você vai reagir. Interessante. Vou fazer uma pergunta um pouco mais extrema. Deus quer que você morra? Não? Sim? Depende. Se ele quiser te levar, ele leva. Mas também teve um discípulo da Bíblia que não morreu. Ele Tá. subiu e vai Mas é um caso inteiro. Mas quando uma pessoa morre é porque Deus quer ela perto dele, lá no céu. E também ele, às vezes, deixa as pessoas sofrerem, para as pessoas aprenderem e ficarem mais fortes quando elas sofrerem da próxima vez. Tá. Legal. Vamos lá. Oi, fala. Também,
misericórdia nesse caso. Legal, vamos lá então, vamos pensar aqui comigo. Pensa comigo. Eu diria, é que eu estou pensando isso aqui agora, na verdade, mas olha só, eu diria que Deus não é masoquista, no sentido de, eu vou fazer você sofrer o que eu quero você sofrer. Deus não é assim. Deus não aplica sofrimento em nós porque Ele quer ver a gente sofrer. Não é assim que a banda toca. Mas, todavia, contudo, entretanto, pode ser que o sofrimento seja uma ferramenta de aprendizado. Por exemplo, Jó. A gente olha para a história de Jó, a gente tem os dois capítulos, depois a gente tem o último capítulo, né? Mas olha só que loucura. A gente vê Jó lá bem feliz da vida, e aí ele perde tudo, ele entra em sofrimento terrível. Sofrimento moral, psicológico, físico, sei lá, o que quiser. Na Berlim. Todo mundo conhece a história de Jó? Alguém não conhece a história de Jó? Não conhece a Jó? Pois é, Jó é um homem muito rico, do dia para a noite ele perdeu tudo. Foi porque Deus queria ver mais sofrendo? Não. Mas olha só que interessante, né? Porque a Bíblia fala que Jó era um homem justo nos seus caminhos, um servo fiel. Servo fiel a ponto de Deus se gabar de Jó, o diabo. Jó era um homem completo ou perfeito? Não. Porque quando a gente chega no final do livro, o que Jó fala sobre ele mesmo? Alguém sabe? Alguém conhece o final do livro de Jó? Você conhece o final do livro de Jó? Você. O que Jó diz no final do livro? O que aconteceu? Ele é recompensado 5 vezes mais. Duas ou 7? Duas. Já esqueci. Ih, meu Deus do céu. Sabe o que Jó fala sobre tudo que ele viveu? Ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus queria punir Jó porque ele não era um homem perfeito, porque ele só conhecia de ouvir falar? Não. Mas o sofrimento de Jó foi um instrumento pelo qual Deus levou Jó para mais perto dele. Deus quer que você morra? Tecnicamente sim. E você precisa morrer. Assim mesmo, pelo menos. Mas a Bíblia diz que, em caso de morte, Deus não tem prazer na morte dos seus santos. Mas, quando é de acordo com a vontade dele, a nossa morte pode sim ser um instrumento para a glória dele. Legal. Quando Paulo e Silas foram enviados para a prisão, era porque Deus queria ver Paulo sofrer? Não. Mas por meio de todo esse sofrimento, e por meio de estar lá descansando à meia-noite, Deus vem de encontrar um homem na prisão. E Deus muda a vida desse homem. E Deus faz novas todas as coisas. Um homem e da sua família. Interessante. Pode ser que um dia você sofra e que você esteja numa prisão. Porque Deus quer salvar uma pessoa. Loucura, né? Que coisa. Mas hoje eu queria contar a história para vocês, apesar de já estar um monte de história, de uma coisa mais recente. Alguém não conhece minha mãe? Dona Jane Maria. Não. Essa aqui, para quem não conhece, é a Dona Jane Maria de Nascimento. A mãe do Zé. A minha mãe e da Clara. E durante algum tempo da vida dela, ela fez um trabalho lá no Espírito Santo. Que a gente para quem não conhece, eu não sou de Pompeia, né? Eu sou capixaba, vulgo nascido no Espírito Santo. Ela é mineira, foi morar no Espírito Santo. E aí, durante muito tempo, algum tempo, nem sei quanto tempo, ela fez missões.
Mas ela foi lá na prisão, lá do Espírito Santo. Conte-nos a sua história, dona. Como é que você foi parar na prisão? O que você foi fazer na prisão? Como era a experiência de estar na prisão? E que você poderia nos iluminar com toda a sua sabedoria e conhecimento acerca de missões nas prisões? Então, quando a gente fala em missões, quando a gente escuta os missionários na testemunha, a gente sempre pensa em lugares distantes, né? E às vezes Deus nos chama para onde nós estamos. E tudo isso começou lá no Espírito Santo. A gente era membro da igreja presbiteriana. E dentro da igreja presbiteriana existia um projeto chamado Missões Intramuros, que começou um projeto de evangelização dentro do presídio. E começou, eram cultos que eram realizados uma vez por semana dentro do presídio masculino. E o Israel que começou indo, e eu nunca me imaginei dentro de um presídio, eu nunca imaginei entrando dentro de um presídio. E aí o Israel começou a ir, eu falei para ele assim, eu queria ir conhecer. Ele falou, não vou te levar, porque o ambiente é insalubre. Tem muita barata, tem muito rato, e eu tenho pavor de barata. E aí ele falou, não dá para você ir, você não vai dar conta. Beleza, passou. Depois inaugurou o Presídio de Segurança Máxima dentro do Espírito Santo. O Presídio de Segurança Máxima do Espírito Santo ele foi idealizado como os presídios americanos. Então, é um ambiente bem diferente do que quando Israel começou. Esse que Israel começou, ele foi destruído. Eles depois demoliram ele. E o Presídio de Segurança Máxima está nele os presos mais... Gente boa que tem ao longo do país, porque tem gente que vem lá no Rio de Janeiro, tem gente do Espírito Santo. Aqueles caras mais perigosos. Só gente boa. Só a nata. Só a nata da sociedade brasileira. E dá no Presídio de Segurança Máxima. Então, assim, quando você entra dentro do Presídio de Segurança Máxima, primeiro a gente passa pela revista, aí você vai passando portas, as portas vão abrindo, você vai passando com os agentes, as portas vão fechando. Então você está lá dentro, você está preso junto com os presos. E aí, com os cultos, o que Israel percebeu? Israel falou assim, os caras aí queriam ir pro culto para poder sair de dentro da cadeia, da cela, né? Então eles iam pro pátio, lá era o momento deles trocarem as conversas, e Israel falou, gente, isso aqui eu acho que não vai trazer tanto benefício. E desde que eu e Israel nos casamos, nós conhecemos a Universidade da Família, que eu não sei se vocês aqui conhecem, mas a Universidade da Família faz parte de Pompeia. Mas eu sei que muita gente de Pompeia não conhece a UDF. E dentro da Universidade da Família existem vários cursos, e a gente era líder de alguns cursos, e a gente elaborou um projeto, e fomos até a Secretaria de Justiça do Estado, apresentamos esse projeto, que era dar o curso de homem ao máximo dentro da prisão. Nós fizemos veredas antigas dentro da prisão. E aí começou esses cursos no masculino. E aí eu falei, eu quero agora ir para o feminino. E aí a gente fez um projeto para eu entrar dentro do presídio feminino. E eu dei o curso de mulher única dentro do presídio feminino do Espírito Santo. Como era ir no presídio feminino do Espírito Santo da curso? Então, é uma sensação meio estranha, não é fácil. Você entra, é o que eu falei, você vai entrando, as portas vão fechando, você vai se sentindo presa junto com as presas. Mas assim, eu amei fazer tudo isso. Acho que foi um presente de Deus na minha vida. Teve uma vez que a gente fez uma festa do Dia das Mães para as mulheres. E aí uma presa sentou perto de mim e falou assim, vai ter refrigerante? Eu falei, vai. Vai, que delícia. Tem 2 anos que você quer tomar um refrigerante. Vai ter bolo confeitado? Eu falei, vai ter bolo confeitado. Ela, ai, que delícia.
ela tem um filho dentro do presídio. Isso foi algo muito marcante, porque eu acho. Você imagina, a criança ela já nasce presa. E aí essa ala fica as presas com os bebês. E aí eu trabalhei com essas presas, com as crianças. Foi uma experiência muito impactante, porque para elas entenderam assim, né, o peso de tudo que elas fizeram e essas crianças estarem lá com elas. E teve uma vez que a gente fez uma festa para elas. Quisemos fazer uns mimos para elas. Então cada um ganhou um kit com sabonete, com shampoo, aqueles óleos de bebê, roupas, fraldas. E a gente conseguiu arrecadar muita coisa, as pessoas deram muita coisa boa, coisa da natura, fralda boa. Aí a gente foi no sábado, fez bolo, fez tudo para eles. Aí na quarta eu cheguei, elas estavam muito tristes. Aí eu falei, o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Ela falou assim, na hora que vocês saíram, as agentes recolheram tudo que vocês trouxeram. Nós não ficamos com nada. E elas pegaram para elas. Que coisa, né? Aí eu pergunto para você, será que essa missão fez sentido? Esse caso específico? Porque eles arrecadaram um monte de coisa e os agentes ficaram com tudo. Sacanagem. E aí? Será que valeu a pena? Sim. Por quê? Um ato de bondade. Um ato de bondade. Você. Mas eles não ficaram com nada. Mesmo não ficando com nada, ele vai ficar a vida delas. Uma boa resposta. Elas se sentiram amadas. Que interessante. O que você pensa, né? É uma porcaria, meu. Estar numa prisão é uma porcaria. Uma das coisas que eu queria falar para vocês. Orem, eu sempre falei isso na minha casa. Orem para nunca ter um parente de vocês numa prisão. Uma prisão é um inferno na terra. Só estando lá dentro que a gente sabe que o inferno está lá dentro. Eu entendo perfeitamente que quando a gente vê as atrocidades, a gente fala, não, tem que estar preso, tem que morrer. E aí, quando a gente foi fazer esse trabalho, a gente ouviu de muita gente assim, vocês estão perdendo tempo. É caso perdido. E eu usei justamente esse texto que eu falei. Se não fosse para eu estar lá, Deus não ia colocar na Bíblia que eu estive preso e fosse me visitar. Se eu alcancei uma alma lá dentro, valeu todo o esforço que eu fiz para estar. Meu pai fala que no começo do trabalho, ele trabalhava à noite, quando o líder lá do presídio, o diretor do presídio já tinha ido embora. E diversas vezes ele chegava para dar aula e a sala onde eles iam ter um pequeno grupo tinha sido jogado spray de pimenta. Diversas vezes meu pai deu aula chorando por conta de spray de pimenta. Estava lá todo mundo chorando lá porque jogaram spray de pimenta por perto da sala. O nosso maior problema dentro do presídio, do nosso trabalho, é os agentes penitenciários. Porque eles não nos ajudavam em nada. Eles faziam de tudo para
coisas, faz com todo amor e carinho lá pro pessoal, aí chega o agente penitenciário e toma tudo que você fez. Que droga. Não. Mas e aí? Você vai ir lá assim mesmo? Você vai lá sabendo que o seu trabalho pode parecer inútil? Porque no fim do dia, não importa o que a gente acha que é resultado. Só Deus sabe o resultado real do trabalho dos meus pais. Talvez eles nunca vão ver os principais frutos do trabalho deles. Mas Deus sabe. E se Deus mandou eles lá para a prisão, fazer alguma coisa, pode ser que Ele queria salvar uma família. E se essa uma família foi alcançada, valeu a pena esse experimento. Valeu a pena fazer a cesta de coisas e fazer todas as visitas para aquela uma família. Valeu a pena. Porque alguém já disse que uma alma vale o mundo inteiro. Quanto vale uma alma? Uma. Eu não sei o que Deus quer da sua vida, mas eu te digo que se um dia Deus te chamar para alguma coisa, não diga: eu não tenho nada a ver com isso. O pessoal do serviço social vai cuidar. Eu não preciso de fazer nada. Alguém vai fazer. Cuidado. Cuidado. Porque no fim do dia, eu não sei aonde, eu não sei para quê, eu não sei o quê. Mas Deus espera de nós alguma coisa. E pode ser que no caminho você sofra. Pode ser que no caminho você morra. Nem que seja para você mesmo. Você vai fazer. Você vai escolher fazer. Porque dificilmente Deus vai pegar na sua mão e falar: vai lá, miseria. Quero, é capaz de falar: tá bem, manda o outro. Vamos lá. Deus, obrigado, Pai.